Olá, então retomando aqui as apresentações, a gente vai iniciar agora a quarta mesa do simpósio, nomeada de Animalidade e Fantasia na Literatura e no Contemporâneo. E o primeiro trabalho está intitulado como Animalidade, Cultura e Furry Fandom, Investigações Psicanalíticas. Passa a palavra para João Pedro. Oi, gente, boa tarde. Bem, como é o Furry Fandom, né? Nosso trabalho pretende discutir, né, esses pontos. O trabalho foi realizado por mim e pela Carol, que está ali defendendo nossa posição dos slides ali. E, bem, eu vou ler o texto aqui para caber melhor no tempo que foi destinado, né? O que é humano? Esta é uma pergunta complexa, repetida tantas vezes ao longo da história sem obter uma resposta adequada. Nosso objetivo não é esboçar uma resposta a essa pergunta, mas sim pensar o fenômeno contemporâneo e humano do Furry Fandom à luz dessa pergunta e daquilo que muitas vezes é erroneamente colocado como seu contrário, o animal. Para isso, desenvolvemos a hipótese de que a comunidade furry evoca tanto a pulsão sexual de vida e de morte, quanto a impressão de infamiliaridade. A proposição sustenta-se em duas teses. A primeira, criou-se no mundo ocidental moderno uma oposição entre humano e animal, que recalca a animalidade para fundar os valores culturais. A segunda, esta animalidade recalcada retorna por meio de diversas expressões na cultura ocidental. O Furry Fandom apresenta-se como uma dessas expressões e buscaremos explorar suas particularidades para sustentar nossa hipótese. Com essa finalidade, traremos ainda recortes de uma entrevista realizada como participante da comunidade furry, que nos ajuda a conhecer melhor este universo. Retomemos a pergunta do início. É ela que nos permite colocar as bases para a discussão. Conceitos relacionam-se entre si de diversas maneiras e de forma simultânea. Quando adicionamos a perspectiva histórica, a complexidade se intensifica ainda mais. Quanto ao termo humano, chama a atenção a relação que ele mantém com outro termo, animal, do qual se coloca como antônimo. É o que indica Maria Esther Maciel, 2023, apoiada em uma visita aos dicionários de língua portuguesa. Bem, vejamos como isso aparece na psicanálise. Com esse intuito, extraímos alguns trechos que nos permitem reproduzir algo da posição de Freud frente a esta relação de contraditoriedade entre humano e animal. Iniciemos de forma cronológica com o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, embora nele Freud tome de Trotter a definição do ser humano como animal de rebanho e busque corrigi-la para animal de horda, ele considera necessário a adequação do que vem depois da posição de, mantendo o substantivo animal, né, a palavra mesmo, que antecede. O psicanalista parece estar de acordo que o ser humano é um animal, não havendo aí contradição. Avancemos para 1927, em O Futuro de uma Ilusão. Esses trechos, e vocês podem ir acompanhando na apresentação do slide, para não tomar tanto tempo, revelam uma tese importante no pensamento de Freud. Os seres humanos partiram de condições animalescas, ou de um estado animalesco originário, do qual se descolaram pela instauração da cultura através de proibições que geram privações. Não há indicações de que este momento anterior tenha deixado de existir, sendo superado de alguma forma. Pelo contrário, o primeiro trecho nos mostra que Freud considera o elemento animal condição da vida humana. Por sua vez, estado animalesco originário e animalesco ser humano, nos dois trechos seguintes, denotam um ser humano antes do advento da cultura. Como escreve o psicanalista, a cultura seria o aspecto que diferencia a vida animal da vida humana, mas não as coloca em oposição. Ambas compartilham das mesmas condições animalescas. Continuando com o mal-estar na cultura, Freud apresenta passagens que demonstram uma posição mais ambígua. Ele afirma estar se repetindo. No entanto, não se trata de uma repetição ipsis literis. Ao invés de utilizar o verbo diferenciar, desta vez ele emprega distanciar. E isso, a todas essas citações e essas expressões específicas que nós fomos sublinhando, nós conferimos também no original para garantir que não se tratava de alguma questão de tradução, mas sim dos usos do termo do alemão mesmo. Então, essa diferença, né, o verbo utilizado é distanciar e não diferenciar,
e além disso ele não se refere mais às condições animalescas, mas sim aos antepassados animais. Essas mudanças exibem um maior afastamento entre o humano e o animal, não sendo possível concluir se, com essa distância dos antepassados animais, ainda há algo compartilhado entre os dois. Estes dois trechos parecem acompanhar o afastamento notado nas passagens anteriores, né? Novos textos do mesmo texto. Né? Ainda que tenhamos realizado uma leitura em O Futuro de uma Ilusão, que não opõe a vida animal à vida humana, aqui o caso parece ser outro. No primeiro é certo, Freud descreve a atitude do ser humano frente aos animais, colocando-os como objetos de pesquisa e destinados a servir o humano. No segundo, a oposição aparece de forma explícita. A postura ereta é uma defesa orgânica contra a existência animalesca anterior. A defesa contra o elemento animal é a raiz do recalcamento sexual exigido pela cultura. Então, uma apreciação apressada poderia nos levar à conclusão de que Freud exclui o animal do humano, tomando parte na visão de que os dois termos são antônimos. Entretanto, uma leitura mais cuidadosa nos revela que Freud não emite uma opinião pessoal, nem delineia fundamentos de sua teoria. O que ele busca fazer é uma descrição de fatos culturais observáveis. Portanto, o afastamento e oposição entre humano e animal não deve ser atribuído à posição de Freud propriamente dita, mas sim a características da cultura de que ele aborda, a cultura ocidental, de forma geral. A postura freudiana, que inevitavelmente influencia sua teoria, parece ser outra. Ele reforça a proximidade e o pertencimento do humano no grupo dos animais. Alguns trechos do Mal-Estar na Cultura à guisa de ilustração. Ressalto especialmente os nossos grifos, que o Freud coloca mais próximo como o corpo animal ou humano, nossos parentes, os animais. E categoricamente, em uma outra citação, o ser humano é um ser animal de disposição bissexual inequívoca. E no texto Porque a Guerra, em sua carta a Einstein, é um famoso texto, que os dois trocaram cartas, isto é assim todo reino animal, do qual o ser humano não deveria se excluir. Depois a gente escreveu parte do texto, depois a gente teve a feliz descoberta que o tradutor da Companhia das Letras, o Paulo César, ele também faz essa leitura de Freud, que ele mostra que eles não opõem, e isso é uma tradição já no pensamento alemão, da época. Ele encontra isso também em Nietzsche, e é uma área que ele tem uma maior especialidade. Bem, se em Freud encontramos uma visão do ser humano como parte do reino animal, não podemos dizer que essa concepção está presente na cultura que ele analisa. Embora seja fato comprovado pelas ciências naturais que somos uma espécie de animais como as outras, é notável que a definição de animal, e aí citando a Maria Esther Maciel, tende a não incorporar o homem, e quando se relaciona ao universo humano, o faz com propósitos depreciativos. Esta divisão entre o homem e o animal do texto, citando a Agamben, na verdade citado por Gilson Iannini, é decidida mais do que constatada, tratando-se, portanto, de uma construção da cultura dentro de um processo histórico e social. É possível aproximar a oposição entre humano e animal a uma operação de recalque da animalidade, necessária para o distanciamento em relação a esta e para a construção cultural do conceito de humano ou humanidade contra o aspecto animal. Ainda em Um Mal-Estar na Cultura, Freud nos dá uma pista de onde estaria ancorada a necessidade do recalque à animalidade. Ele indica os lados através dos quais o sofrimento nos ameaça, sendo estes, diante da impossibilidade deles nos esquivarmos, fontes de mal-estar: o corpo, a natureza e as relações com outros seres humanos. São três fontes que não possuem fronteiras bem definidas. Entre as duas primeiras, há muito em comum, pois o corpo é parte da natureza. Por isso, quando Freud nomeia as duas finalidades da cultura, citando ele, a proteção do ser humano contra a natureza e a regulamentação das relações dos seres humanos entre si, trata-se do enfrentamento das duas primeiras fontes de mal-estar ao custo da terceira. Ou seja, a cultura age sobre a natureza e, mais especificamente contra ela, para regular as relações humanas, para criar a cultura de fato. Porém, agir contra a natureza é atacar algo ao qual nós pertencemos, é buscar negar este pertencimento. Assim, a animalidade presente no ser humano é sistematicamente negada pelo processo cultural, que é o processo de recalque.
Não surpreende, portanto, a demonização dos animais engendrada pelo cristianismo, nem a cisão entre o homem e o animal, o dotado de razão e o desprovido dela, promovida pelo racionalismo cientificista, que tem em Descartes seu protagonista. Ambas são práticas que legitimam e fomentam o ataque aos animais, dentro ou fora do humano, e pregam o domínio violento da espécie humana sobre as outras. Elas são alguns dos mecanismos culturais responsáveis por transformar o termo animal em um antônimo de humano, retomando a tese da Marisa Termaciel, dando força, impulsão, bem próximo de pulsão, ao recalque da animalidade humana. É importante ressaltar que se trata da análise de uma cultura. Não podemos considerar as observações de Freud enquanto universais, válidas a todas as etnias. Quando olhamos para fora da cultura ocidental, encontramos uma relação no mínimo mais amistosa com a animalidade. Animais podem ser representantes divinos, dignos de admiração, como na cultura hindu, ou parte dos deuses, como na egípcia. Eles podem também ter grande importância social, como na China, onde nomeiam os anos, e até mesmo como na antiga Grécia e Roma, cujos valores servem de base à cultura ocidental atual. Não faz parte do nosso recorte analisar a relação entre o humano e o animal, em outras culturas, mas é de nosso interesse enfatizar o fator contingente presente nas construções culturais. E, justamente por ser contingente, é que, mesmo dentro de uma só cultura, não podemos afirmar a existência da homogeneidade. Há sempre algo que escapa e pode se apresentar como um elemento divergente dentro da cultura. Em busca dessa divergência é que continuaremos nossa investigação. E aí a gente vai passar por uma parte em que a gente pensa o retorno do animal, né, desse animal recalcado na cultura ocidental. Bem, pensando, portanto, que o recalcamento do animal é fundante de nossos valores culturais ocidentais, mas que há sempre algo que escapa enquanto elemento divergente dentro da cultura, como podemos pensar o retorno desse animal recalcado no Ocidente? Nossa hipótese é a de que esse retorno pode acontecer enquanto pulsão sexual de morte ou pulsão sexual de vida. A partir da discussão que Freud faz da frase "o homem é o lobo do homem", parece haver, para ele, uma agressividade no homem que provém de uma tendência natural animalesca, sobre a qual a civilização deve impor limites. Pode-se dizer que o homem seria, de fato, o lobo, o animal do homem. Laplanche, porém, se opõe a esse posicionamento se utilizando dos elementos dessa mesma frase, para propor que, caso o homem fosse a presa do lobo, não haveria uma crueldade ou uma destrutividade contra essa presa. A cruel agressividade que verificamos nos humanos não se aplicaria, então, no mundo animal. Logo, ela não poderia ter um caráter biológico. A tentativa de Freud de fazê-los coincidir seria uma ficção biologizante. Partindo desse ponto, é possível discutir e problematizar, a partir de Laplanche, os conceitos de pulsão de vida e de morte em Freud. Se para Freud, em consequência dessa hostilidade, citando ele no Mal-Estar na Cultura, em consequência dessa hostilidade primária dos seres humanos entre si, a sociedade e cultura está constantemente ameaçada de se desintegrar, a pulsão de morte, que tende a essa dissolução, desintegração, seria biológica, fruto dessa hostilidade primária. Laplanche vai contra essa ideia, alegando que a pulsão de morte, tratada por ele como pulsão sexual de morte, é, portanto, sexual, e é ligada às nossas fantasias sexuais inconscientes, as quais os nossos sonhos bem nos lembram. Nesse sentido, é possível pensar em como a violência e a crueldade humana seriam, de fato, humanas. É nesse sentido que pensamos que o retorno do animal recalcado pode vir justamente como pulsão sexual de morte. Se animaliza o outro, o demonizo, pressupõe sua agressividade ou justificando, também esses fatores, justificando sua destruição. Retomemos o exemplo de Laplanche, dos campos de concentração nazistas. Não por acaso, a desumanização e a animalização estão no cerne da demonização dos judeus. E aí, trazendo uma frase de Hitler, na verdade, que a gente encontrou no artigo, o judeu é e será sempre o parasita típico, um bicho que, tal qual um micróbio nocivo, se propaga cada vez mais, assim que se encontra em condições propícias. Essa visão do judeu como praga também se associa à habitual comparação que lhe era feita à figura do rato, que no imaginário popular pode se relacionar à sujeira e à intromissão. É diante disso que vimos o extermínio sob a aparente frieza do termo solução final, citando Laplanche, a crueldade deliberada e sexual de cada instante.
Contudo, também temos a hipótese de que esse retorno pode estar associado à opção sexual de vida, e que a comunidade furry, ou furry fandom, seria um exemplo disso. Mas o que significa ser furry? O que é o furry fandom? A palavra furry pode ser relacionada a pelos, peludos ou pelúcia, e é utilizada para se referir a pessoas que criam ou apreciam artes, sejam elas desenhos, pinturas ou até fantasias, conhecidas como fursuits, né, usando a palavra do inglês, de personagens antropomorfizados, na verdade. O furry fandom é justamente essa comunidade de troca entre os fãs, que se reúnem tanto pela internet, quanto nos vários encontros e eventos que ocorrem ao redor do mundo. Para termos um contato mais próximo com o tema, fizemos uma entrevista com Sofia Durães, artista e ilustradora que faz parte do furry fandom desde os anos 2020. Sofia conta que sua inserção na comunidade ocorreu de forma espontânea, principalmente devido ao gosto pela arte. Começou desenhando e postando desenhos em suas redes sociais, até que passou a vender desenhos de fursonas, que é uma junção de furry e persona, que nomeia a imagem antropomórfica criada por cada participante. É a sua versão furry, disse ela. Para criá-la, é preciso pensar, e aí nas palavras dela, em um animal que se identifica, que gosta mais, que consiga se ver nele de alguma forma. A fursona, né, esse termo, de Sofia é um camundongo. Ela gostava e tinha roedores de estimação quando criança, mas especifica que o principal motivo para essa escolha vai além da admiração ao animal. Há algo dela, de sua pessoa, nisso. Ela nasceu no ano do rato, de acordo com o zodíaco chinês, e essa é uma mitologia que gosta e sempre gostou. Diz que consegue se ver como um camundongo, e que, nos desenhos de sua fursona, chamada Shu, que é um nome que se relaciona a rato em inglês, chinês, também tem que ter algo dela. Não vai ser só um bicho, né, nas palavras dela mesmo. Tem que ter alguma coisa que associe ele comigo. Franja colorida, sobrancelha mais grossa, esses traços nos quais ela se identifica. É nesse sentido que buscamos firmar nossa hipótese de que a comunidade furry se associa a uma pulsão sexual de vida. Se essa pulsão tem um anseio de, e aí citando Freud, conservar a substância vivente e de aglomerá-la em unidades cada vez maiores, a expressão artística desses personagens antropomorfizados, que reúnem algo do animal e do humano, juntando ao mesmo tempo uma comunidade grande em torno disso, parece ser uma expressão dela. Os furries e o furry fandom podem causar, contudo, uma impressão de infamiliaridade. Perguntamos a Sofia qual a percepção dela em relação ao furry fandom e como ela vê a percepção externa quanto à comunidade. Ela diz que as pessoas são amigáveis e receptivas, que conversam e trocam dicas sobre arte. Porém, aí ela diz, a percepção de outras pessoas de fora é distorcida, pegam os maus exemplos e usam como regra. E que elas têm preconceito, acham que é fetiche, mas essa visão é completamente errada. Apesar da comunidade furry se associar a uma opção sexual de vida, ocorre um sentimento de infamiliaridade em relação a ela, justamente porque há o aparecimento do elemento animal coexistindo no humano, que deveria ser recalcado dentro da cultura ocidental. É algo do recalcado que retorna, o que deveria permanecer oculto, mas se apresenta. E essa é exatamente a definição de sharing que o Freud traz no texto do Infamiliar. Nesse sentido, é possível que ocorra uma reação de pulsão sexual de morte que critica ou ataca a comunidade para tentar destruí-la, e assim manter recalcado aquilo que é tão demonizado por essa cultura, o animal. Para concluir, se a relação entre o humano e o animal aparece de forma ambígua em Freud, podemos atribuir isso à separação entre esses elementos e ao recalcamento do animal na cultura ocidental. Contudo, se trazemos à luz da discussão o fenômeno do furry fandom, podemos retomar, com Freud, tanto a expressão da opção sexual de vida, quanto a possível coexistência do humano e do animal. Como vimos com Sofia, o furry fandom é uma comunidade de pessoas que compartilham um interesse comum, a expressão artística de personagens antropomórficos. Concluímos, portanto, que a crítica aos furries se deve a uma impressão da infamiliaridade que o retorno do animal causa na cultura ocidental, provocando uma reação da pulsão sexual de morte. No entanto, essas pessoas não devem ser demonizadas ou patologizadas, né? E fazendo uma defesa dessa comunidade com esse final também. É isso. Dando sequência, então, o próximo trabalho está intitulado A Animalidade na Literatura Infantil de Clarice Lispector.
Boa tarde, gente. Tudo bem? Agradeço o Bruno aí pela introdução. Como ele disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a animalidade na literatura infantil da Clarice. E esse texto foi escrito por mim, pelo Bruno, pelo José Lourenço e pela Verônica, que estão aqui conosco hoje. A gente escolheu esse objeto de pesquisa porque muito dá para pensar na literatura da Clarice como um todo, nessas figuras animais que ela usa, né? Seja desde da barata à galinha, mas que tem uma particularidade muito grande na literatura infantil que ela escreve e que é muitíssimo profunda e pouco conhecida. Então, começando, a magnitude da obra de Clarice Lispector dispensa apresentações. Conhecida por suas histórias metafóricas, a autora ficou associada a sucessos destinados ao público adulto, como A Hora da Estrela, Felicidade Clandestina e Perto do Coração. Entretanto, Clarice também escreveu obras para as crianças, e foram publicados 5 textos destinados à literatura infantil, que são O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, 12 Lendas Brasileiras e 2 livros póstumos também, que foi Quase uma Verdade e A Vida Íntima de Laura. As obras infantis continuam a encantar o público, mas não recebem tantos holofotes quanto as demais produções da autora. Das 5 obras publicadas, apenas as 12 Lendas Brasileiras não trabalha com a presença dos animais como instrumentos centrais da narrativa. Então a gente vai ficar com as outras 4 produções, que inclusive estão reunidas nesse livrinho aqui. Maria Esther Maciel apresenta que a zooliteratura, abre aspas, designaria o conjunto de práticas literárias ou obras de um autor, de um país, de uma época, que priorizam o enfoque de animais a partir de diversos recursos ficcionais e estratégias narrativas, fecha aspas. Partindo desse princípio, a obra da autora infanto-juvenil está sendo uma zooliteratura, uma expressão da autora que traz como central as representações dos animais. Por essa presença significativa dos animais na literatura infantil de Lispector, este trabalho objetivou refletir sobre os usos e formas que são atribuídas à animalidade nas obras. Ou seja, será explorada a zooliteratura infanto-juvenil da autora, considerando seus usos simbólicos e políticos. E aí, para esse fim, a gente fez uma análise individual dos 4 contos e, por fim, a gente reúne alguns pontos em comum. Começando pelo Mistério do Coelho Pensante, que foi um textinho que ela escreveu. Inclusive, ela fala que contou ele primeiro para os filhos, depois escreveu que ela vai contando uma historinha ficcional para os 2 coelhinhos que os filhos dela, Pedro e Paulo, tinham, que fugia muito da gaiola, e que eles não sabiam como esses coelhinhos sabiam abrir a gaiola. Né? A Clarice, ela reconhece a perspicácia de Joãozinho, que é o coelhinho que vai ser o protagonista da história, especialmente ao relatar as motivações que o colocaram em trabalho de fuga do recinto, no qual costumava passar a maior parte do tempo. Nesse inteirinho, percebe-se que, para além das características próprias de sua espécie, o coelho se localizava aquém dos animais companheiros, pois conseguia cheirar as ideias. Isso é uma fala dela. A obra se torna emblemática nesse ponto à medida que a autora antropomorfiza o coelho como na seguinte passagem, abre aspas, acabo de cheirar uma ideia tão boa que parece ideia de menino, fecha aspas. O texto de Lispector se configura enquanto terreno fértil para a utilização das ferramentas disponibilizadas pela psicanálise, sobretudo no que toca a algumas possibilidades da interpretação da obra literária. O momento em que Joãozinho toma gosto pela fuga nos permite localizar o ponto no qual algo do sexual coloniza os movimentos instintivos. Logo, a fuga não era motivada somente pela falta de alimento, mas também por outros objetivos como passear, pensar e até mesmo namorar. Seria esse ponto de torção no qual o pulsional entra em cena, pervertendo a linearidade do instinto? Freud, nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, descreve os objetos da pulsão perverso e polimórfico. Descreve os objetos da pulsão perverso e polimorfa. Peraí que minha boca tá seca. Que marca o funcionamento do aparelho psíquico infantil. Logo, parece existir, na aposta de Clarice, um traço que localiza nas crianças algo da perspicácia do coelho.
De outra forma, estaria a obra, à sua maneira, traduzindo os movimentos da libido em busca dos possíveis objetos capazes de favorecer a satisfação pulsional? A proximidade do infantil com a animalidade seria uma tentativa de decantar os efeitos do recalque e das repressões na experiência sexual dos adultos humanos? Então, essas são as indagações que ficam desse primeiro conto. Em seguida, falando um pouquinho mais sobre a mulher que matou os peixes, nesse texto a Clarice ela vai nos contar sobre todos os bichinhos que ela teve na vida e sobre como cada um deles morreu. Então, é um livro que tem um teor até um pouco pesado, assim, pensando numa literatura infantil, né? E uma das primeiras frases desse texto da Lispector conta a forma que os animais serão utilizados como metáforas ao longo da narrativa. E ela já nos promete logo de cara que, abre aspas, dou a minha palavra de honra que sou pessoa de confiança e meu coração é doce. Perto de mim, nunca deixo criança ou bicho sofrer. Fecha aspas. A escrita é destinada para as crianças e toda a linguagem do texto carrega uma marcação de palavras e expressões corriqueiras. E também, a narrativa vem trazendo a aproximação das crianças com os animais. Afinal, a autora promete que não maltrata nem animal nem criança. E ao que tudo indica, ambos ficam no mesmo patamar ali da relação afetiva. A Harry, ela utiliza a expressão do outro significativo para refletir a relação que se forma entre humanos e as espécies companheiras, especialmente os cachorros, na análise feita por ela. Na leitura da autora, quando o humano reconhece em uma espécie companheira o status de outro que não eu, é possível desenvolver uma outra relação de afetação que não a dominação. Reconhecer o outro significativamente é reconhecê-lo como diferente de mim, e a partir do qual será necessário descobrir e respeitar nas diferenças. É a abertura da via da alteridade, sem o retorno pela destruição. Lispector já reconhece esse outro nas primeiras frases do texto, e para ele promete uma relação de confiança e doçura, ao mesmo tempo que confessa, abre aspas, pois logo eu matei 2 peixinhos vermelhos que não fazem mal a ninguém e que não são ambiciosos, só querem mesmo é viver, fecha aspas. A promessa do parágrafo anterior já se quebrou. Para reparar o mal feito, a autora vai suplicar, abre aspas, não tenho coragem ainda de contar agora mesmo como aconteceu, mas prometo que no fim desse livro contarei a vocês, que vão ler essa história triste e me perdoarão ou não, fecha aspas. Então, cabe ao leitor a escolha do perdão à autora, mas não é qualquer perdão, é o perdão proveniente daqueles que são iguais aos peixes, as crianças, e logo o perdão delas seria o próprio perdão dos peixes mortos. Ao longo do texto, vai se desembrulhando relações e características de cada uma das espécies que se relacionaram com Lispector. Adjetivos não faltam ao longo da história, principalmente aqueles que atribuem características humanas aos animais. Aliás, uma vasta gama de animais que serão investigados, começando pelos ditos bichos naturais, que adentram a casa da autora sem serem convidados, e indo até uma ilha tão encantada que eu teria... uma ilha que ela descreve como tão encantada que eu teria medo de ficar sozinha de noite na minha rede, e que nessa ilha teria todas as espécies de árvores, plantas, frutas e flores. E aqui a noção de espécie companheira, para além dos bichos, de companhia é explicitada. A ilha repleta de espécies é descrita do mesmo modo que as baratas. É descrita do mesmo modo que as baratas, feias, muito velhas e que não fazem bem a ninguém. As aproximações entre o humano e o animal ficam mais explícitas à medida que o texto corre, quando o Lispector descreve a história que viveu ao lado de um macaco a quem atribui muita proximidade. E ela fala que a proximidade dele, abre aspas, com as pessoas. Esse macaco até parecia ter vida humana, parecia como um homem maluco. E ao final do texto, a autora declara que abre aspas, fico muito ofendida quando um bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. Quem de vocês tiver medo, eu cuido e consolo. Fecha aspas. De certa forma, novamente surge as crianças no mesmo local que os animais. Citando Haraway,
Ver um cachorro como uma criança peluda, mesmo que metaforicamente, rebaixa cachorros e crianças e faz com que crianças sejam mordidas e cachorros abatidos. O risco de aproximar ao mesmo território afetivo animais e crianças, ou pessoas e animais, é um uso metafórico e epistemológico que retira a humanidade de certas populações e nega o status de viventes aos animais. Não aparece nesse texto de Lispector as galinhas, vacas, cabras ou outros animais que, na relação com os humanos, ocupam um lugar de serviço e trabalho. Aparece uma frase sobre cavalos, mas lamentando a falta de história sobre essa relação. Os usos que a autora faz da aproximação dos animais com os humanos não parece ir à via de retirar a humanidade, e atua no sentido de conferir a humanidade ao animal. Coloca o bicho no status de ser que demanda cuidados e que pode morrer. Aliás, várias mortes dos animais aparecem no texto, como eu disse. As mortes de cachorros em brigas violentas, mortes por doença, por predação, uma morte intencionada e outros tipos de mortes conferidas aos bichos, mas a que pesa em culpa é a morte acidental, né? Então aqui a Clarice vai lamentar, ela contando as várias mortes, mas aqui ela lamenta é a morte acidental, que é a dos peixes. E é por morte acidental que os peixes morreram, e a essa, Lispector diz: juro que não foi de propósito. Se a morte dos peixes ficou em suspenso até o fim, em um parágrafo, o mistério foi desvendado. Os peixes morreram de fome. Mas a morte dos peixes não implica em contar o luto dos peixes, a lástima dos peixes ou a relação com os peixes. Só ficamos sabendo que os peixes não fazem mal a ninguém, e assim como se esquece de uma panela no fogo, ela esqueceu de dar comida aos peixes. Passando para o terceiro conto, que é quase de verdade. O conto é narrado sob os supostos latidos de um cachorro chamado Ulisses, que podem ser traduzidos por sua dona Clarice. Nessa história, presenciada pelo cachorro, uma figueira desenvolve um sentimento de inveja em relação às galinhas e à sua produção de ovos. A figueira, que é uma árvore, busca enriquecer às custas delas, recorrendo a uma bruxa para realizar o seu desejo, levando a um conflito onde as galinhas são exploradas sem piedade. O desfecho se dá quando a liderança das aves, inteligente e bondosa, organiza uma rebelião contra a árvore opressora. Logo de início, é feita uma demarcação, abre aspas. Sou um cachorro chamado Ulisses e minha dona é Clarice. Nesse excerto, desvela-se a relação de posse exercida pela mulher humana, uma vez que, como dona, ela o tem como posse e, por conseguinte, ele é concebido na posição de objeto. Mais à frente no texto, Ulisses assume o relato do enredo, se intitulando como bonito e sabido, e afirmando que gosta de fazer o que quer. Nesse trecho, nota-se que o cachorro enquanto animal de características que o aproximam do humano, visto que ele expressa seu livre-arbítrio. A partir dessas colocações, pode-se perceber ainda a semelhança da autopercepção que ele possui. Afinal, ele está posto na posição de um ser consciente e logo superior. Seguindo esse fio, a passagem, abre aspas, tinha até um livro que ensinava como fazer para as galinhas botarem ovo. Representa outra faixa da categorização citada. Nesta, a exploração das aves enquanto seres vivos como fonte de suprimentos fica evidente, o que, inclusive, conflita com o ponto de vista da própria história superficial. Ou seja, o desejo da figueira de obter ovos a qualquer custo foi usado como exemplo de algo repulsivo. No entanto, a própria humana da história possui um livro que ensina as aves a serem produtoras, indiretamente para servi-la. Neste movimento, o conto traz o desejo humano mascarado de explorar a galinha, sob a ideia de que seus ovos estão postos e são usados de forma amigável pelo homem, ao mesmo passo que evidencia a perversidade por trás desse desejo. E no último conto, que chama A Vida Íntima de Laura, a Clarice ela vai nos contar a história de uma galinha, que ela descreve como muito simples e simpática, de penugem marrom e ruiva, cujo pescoço ele é descrito como o mais feio que a autora já viu. Que, para quem já viu galinha de pescoço feio, sabe o que é. A Laura vive numa vidinha pacata ao lado do seu marido, que é o galo Luiz, sendo a galinha mais prolífica do galinheiro da dona Luísa.
Mesmo em sua literatura infantil, a Clarice mantém um caráter enigmático da sua escrita. E o texto é muito denso, assim, por mais que ele pareça muito inocente à primeira vista. E tem sempre uma complexidade envolvida, né? A história da Laura nos apresenta um tipo peculiar de antropomorfismo, onde Clarice racionaliza a figura da galinha de maneira inversa. Por um lado, Laura é singularizada com um nome humano, o que a individualiza, e é sugerido que ela possui seus próprios pensamentozinhos e sentimentozinhos nas palavras de Clarice. No entanto, ao mesmo tempo, a autora também desacredita essa capacidade de racionalização da galinha, afirmando que, abre aspas, ela pensa que pensa, mas em geral não pensa em coisíssima alguma. Ou ainda que, abre aspas, na maioria das vezes, ela tem o mesmo sentimento que deve ter uma caixinha de sapatos, fecha aspas. Essa confusão também se dá na relação que a narradora e a dona Luísa estabelecem com a galinha. Há algo que diferencia Laura das demais, que a singulariza e que faz com que ela seja protagonista da história da Clarice, ao passo que também impede que a dona Luísa dê a ela o mesmo fim que tem a galinha Zeferina durante a história, que a galinha Zeferina apareceu numa travessa grande de prata, já toda em pedaços, alguns bem dourados, na hora do jantar. No conto, a autora fala de como é engraçado gostar de galinha viva, mas ao mesmo tempo também gostar de comer galinha ao molho pardo. E justifica que as pessoas são uma gente meio esquisitona. Fábio Belo, no texto O Bestiário de Clarice Lispector, breve leitura a partir de Laplanche, interpreta alguns contos sob a ótica da psicanálise. E dentre eles está a história Uma Galinha, que também é um texto de Clarice, um texto adulto, e que em algum nível a história dessa galinha se assemelha a Laura. Nesse outro texto, a galinha que iria ser sacrificada é poupada após, abre aspas, ser introduzida no campo da diferença, após colocar um ovo na hora de seu sacrifício. No entanto, ao contrário de Laura, que segue bem vivinha, essa outra galinha, após um tempo, vira alimento. Fábio Belo sugere que, abre aspas, há uma fragilidade dessa operação salvífica e reestabelece a relação de soberania absoluta do humano sobre o corpo do animal, restituído à homogeneidade sem identidade da carne. Fecha aspas. E que por isso existe essa linha tênue entre o gostar de galinha viva e o gostar de comer galinha ao molho pardo. E caminhando para a conclusão, a gente pode pensar que a zooliteratura infantil da Clarice destaca a riqueza dos laços cultivados com as outras espécies. Peixes, coelhos, cachorros e galinhas, sobretudo, ganham um certo protagonismo nas produções aqui mencionadas e nos permite localizar algo de singular em sua escrita, assumindo como chave de leitura a teoria psicanalítica. Nessa perspectiva, a identificação projetiva é um conceito fundamental para a interpretação da autora, especialmente ao observarmos o modo como as produções introduzem no campo da animalidade aspectos que desvelam a importância das relações de objeto na constituição e no funcionamento do aparelho psíquico. Nesse interim, a gente buscou destacar no desenvolvimento do texto pontos da obra da Clarice que descortinam a relação humano e animal, sempre atravessada pela projeção do antropomorfismo nas demais espécies, possibilitando, assim, uma via identificatória. Dessa maneira, ao propor um diálogo da zooliteratura com a psicanálise, surge um questionamento que tensiona os contornos do discurso hegemônico que opera incessantemente para negar a condição humana, o campo da animalidade. Como utilizar dessas provocações para pensarmos e repensarmos as engrenagens do impasse filosófico que desmente a condição humano-animal e engendra uma simetria entre as espécies na qual o homem se autoriza a sustentar relações de consumo e exploração dos demais seres vivos? E aí essa fica como a pergunta final do texto. E é isso. Muito obrigada. Dando sequência, então, aos trabalhos, o próximo trabalho é intitulado O Búfalo, de Clarice Lispector. Esse é o trabalho do meu grupo. A gente decidiu falar sobre animalidade passando também pela Clarice Lispector. Só que dessa vez a gente vai falar sobre o conto do búfalo, que particularmente é um conto onde ele consegue unir de maneira bem clara tanto a relação da animalidade
quanto o efeito simbólico que o humano traz a esse animal, né? Qual investimento inconsciente a gente realiza na figura do animal, como é que ele vai nos impactar e como, ao mesmo tempo, aquilo que é externo da natureza vai dizer muito sobre nós. Aquilo que é selvagem vai dizer muito sobre aquilo que a gente considera civilizado. Então, o conto ele começa com uma personagem que é inominada. Ela tá mal, tá passando por um processo de luto. Ela acabou de passar pelo término do relacionamento dela e nada de muito sério aconteceu não. A maior gravidade do que aconteceu por que o relacionamento dela terminasse foi que o parceiro dela não correspondeu aos sentimentos. Então ela se encontrava apaixonada e o parceiro não. Então o relacionamento acabou e ela se encontra profundamente triste com isso, ela se encontra no processo de luto. Só que o luto dela, que aí vai começar a parte interessante do conto, ela vai procurar no zoológico uma coisa muito específica que, segundo ela, não encontrou nela. O ódio, raiva, sentir ódio pela situação, pelo namorado, por ela, não é muito especificado, mas ela quer sentir raiva e ela não encontra. Ela diz não encontrar. E esse conto ele é muito, falando um pouco da escrita da Clarice, antes de adentrar mais profundamente no conto, é muito interessante como ela nos dá o ponto inicial da personagem, passando pelo término do relacionamento, e depois ela não nos traz muitos contextos sobre o psiquismo da personagem, mas sim sobre as reações dela aos animais que ela vai encontrando, né, na aventura dela no zoológico. Como é que eu posso dizer? As pistas da psique dela que nós temos. E por aí, nesse estudo, eu e meu grupo, a gente foi traçando como vamos estreitando os laços da teoria da psicanálise freudiana com a personagem e poder fazer uma breve análise ali sobre aquele recorte específico do momento dela. Então, ela entra no zoológico. O primeiro que ela procura são os leões, né, conhecidos pela selvageria, conhecidos por serem animais raivosos, né, caça e tudo mais. Só que ela encontra um casal de leões que tinha acabado de namorar, estavam felizes, o leão ele senta numa postura de esfinge, estava bem, estava de boa, e ela fica brava com isso, porque tanto que no conto tem uma parte muito boa que é somente o cheiro quente lembrava a carnificina que viera procurar nos leões, mas não achou a carnificina. Os leões tiveram se amado. Ela fica frustrada com isso. Então, a frustração, ela encontrou alguma coisa ali que ela não estava esperando, ela estava frustrada. Passou pelos macacos, né? Ela viu a mãe amamentando seu filhote. Chato para ela. Foi nas girafas. As girafas estavam brandas, estavam bem, estavam tranquilas. Chato. Viu o elefante incomodou ela particularmente a mais. O elefante é pesado, né? As patas dele, as pisadas têm muito impacto e ele aguentava o peso. A Clarice ela especifica esse ponto com uma primazia muito interessante. O elefante aguentava o seu peso muito tranquilamente. E isso incomodou a personagem. E ao longo ela procura até nas pessoas. Ela viu as pessoas num parque de diversões, na montanha-russa, ouviu os gritos e não encontrou os gritos de raiva. Encontrou gritos de alegria, de medo, mas não de raiva. Até que no final do conto ela encontra com o búfalo, personagem título da história. E o encontro dela é particularmente interessante porque é um encontro que podemos chamar de catársico, né? A famosa catarse aí que o Freud vai trazer. Onde ela vê o búfalo ao longe, um búfalo negro, e ela tenta trazer ele para perto, ela bate na grade, ela grita, ela traz ele para perto, o búfalo vem até ela e eles se encaram. E lá, ela assusta, vê o búfalo na frente dela, ela vê tudo no búfalo. A Clarice nomeia o búfalo por estar tranquilo de ódio. Isso é muito interessante. O búfalo tranquilo de ódio, encarando ela finalmente tendo acesso ao búfalo, e o conto termina com ela desmaiando. Tá, mas o que isso tem a ver com a psicanálise?
traçando o paralelo e estreitando os laços com a teoria do Freud, a gente pode falar que vamos começar pelo início dela, pelo amor, pela paixão que ela estava se encontrando. Quando a gente se apaixona, o Freud ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que todo encontro é, na realidade, um reencontro. Então, a paixão dela, muito tem a dizer sobre ela. A maneira como o ex-parceiro dela, na época, entrou em contato com ela, ressoou a ela uma paixão que já existia dentro do inconsciente dela e que ela teve um contato de novo. Né? Dessa vez, houve uma identificação e ela se apaixonou. Quando esse investimento libidinal não foi correspondido, o namorado terminou com ela, houve o processo de luto, que segundo a psicanálise ocorre um superinvestimento libidinal no objeto. Então havia um investimento a mais ainda, só que dessa vez a identificação continuava internamente, mas o objeto com o qual ela se relacionava não estava mais presente. E qual era a reação que ela queria sentir? Raiva, ódio. Eu estou sendo deixada. Eu quero sentir raiva disso. Mas eu só consigo amar. Então, qual o lugar que ela considerou ir para encontrar essa raiva, esse ódio? No zoológico, com animais enjaulados, enclausurados, preso. Considerado, no nosso artigo, a gente tem uma parte onde a gente fala do lugar do ódio feminino, né? Onde essa raiva, onde essa não civilização, onde esse ódio, ele vai encontrar seu único lugar. Onde? Na sociedade civilizada, cheia de homens civilizados e mulheres civilizadas. Numa jaula. É lá onde o ódio tem que ficar. Então ela procura lá. Não encontra nos animais, mas encontra no búfalo. E aqui, mas por que ela não encontrou o ódio nela? De primeiro, Freud ele traz um conceito muito interessante do ideal do eu, onde a gente constrói uma autoimagem idealizada do ser e todos esses sentimentos, pulsões, né, que não vão ser congruentes com essa construção dessa imagem idealizada, eles vão ser recalcados, ou seja, vai haver uma cisão do eu, do ego, vai ser uma fragmentação dele, e essa parte que não vai caber no ideal do eu, ela vai ser recalcada para dentro. Volta em sintoma. Mas a parte original, ela vai ser recalcada. No caso do conto da personagem principal, o ódio. Ela sequer conseguia sentir o ódio. Então, ao recalcar, ela precisava buscar isso em algum lugar. E aí a gente entra no ponto principal que o nosso artigo começou a trabalhar, que é a projeção. Projeção pode ser dita como a maneira que encontramos para aquilo que é recalcado voltar. Mas ela não volta em formato nosso, ela volta em formato do outro. Porque é tão doloroso para mim lidar com isso que dói, que me quebraria tanto em mim mesmo, eu ruiria ao ter contato com isso pessoalmente, que eu tenho contato pelo outro. A corrente de mim está no outro. Então ela precisava encontrar a raiva dela. Ela encontrou o objeto de projeção no búfalo. O búfalo era aquele que poderia se sustentar a raiva dela, porque ela não conseguia sustentar a raiva em si. O ideal do eu dela não permitiria que ela pudesse ser uma pessoa que sentisse ódio. E ela precisava sentir ódio. Ela foi deixada. Ela tinha que lidar com esse luto. Uma das fases do luto é o ódio, a raiva. Então, em uma parte interessante que eu botei mais atrás, que era do elefante que sustentava o próprio peso, o elefante, ela pode ter, uma teoria particular, é que ela pode ter encarado o elefante como até um deboche a ela mesma, né? O elefante que aguentava o próprio peso tão bem, tudo tão tranquilo, e ela não sustentando o dela. Se incomodava profundamente com esse peso que ela não conseguiria sustentar, não conseguira sustentar. Então, ela tenta alcançar, através de todos os animais, os leões se amavam, as girafas estavam brandas, o macaco amamentava. A natureza no qual ela buscava essa raiva não estava trazendo para ela. Mas principalmente quando ela entra em contato com o búfalo, na hora que ela chama o búfalo, interessante que no conto, uma das únicas vezes onde ela demonstrou raiva foi quando ela precisava chamar o búfalo.
ela gritou, ela esperneou, ela pegou na cerca, balançou a cerca. Oi, olha pra mim, ei, tô aqui. Ela chama o búfalo vira pra ela de início, não dá muita atenção, e aí ela demonstra com mais raiva ainda, chama o búfalo de novo. Ela teve que ter ódio para chamar o ódio, né? Uma espécie de metalinguística aí. Então, quando o búfalo se aproxima dela, e ele finta os olhos dela, como o conto menciona, né? Os olhos negros do búfalo, a Clarice, brilhantemente nessa hora, ela fala de um olhar inocente por parte da personagem, né? Inocentemente encarando o búfalo. E o búfalo tranquilo de ódio. O tranquilo de ódio parece até uma incongruência, né? Na realidade, faz um sentido muito interessante aqui, porque ela sentia... Por que ela nunca admitiu o ódio dela? Porque ela acreditava que ela não pudesse sentir. Ia ruir o mundo dela se ela sentisse o ódio. Logo, quando o búfalo demonstrou a ela, quando ela projetou o ódio no búfalo e o mundo continuou, o búfalo permaneceu e ela permaneceu, estava tudo bem. Houve o tranquilo de ódio, né? O búfalo permaneceu, ela permaneceu e ela teve a catarse. O ódio existe e o ódio não vai destruir tudo, mas ele existe. Tanto que isso até manifestou em sintoma, né? Ela desmaiou ao encontrar o búfalo. E esse conto foi o que a gente conseguiu apanhar, puxar, né? Acho que ele traz essas ponderações muito importantes principalmente sobre como nós fragmentamos a nós pelas convenções sociais, né? Considerando que a protagonista é uma mulher, até que ponto uma mulher pode demonstrar raiva e sem ser julgada, sem ser rejeitada? Até que ponto nós podemos demonstrar essa parte de nós que não cabe na civilização e que nós temos que fragmentar de nós mesmos e jogar num outro? No caso, ela jogou no búfalo. E que parte desses encontros que nós temos com essas partes de nós que recalcamos, que não lidamos, o que é depois, né? O que fazemos com essas partes depois que encontramos? Eu acho que é uma pergunta muito interessante para a gente trazer, principalmente nas animalidades, que eu acho um tema maravilhoso, que é, ao encontrarmos o que procuramos nos animais e depois percebemos como uma parte nossa, o que a gente faz com isso? Então é isso, obrigado e é isso. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, esse é o Yuri, e a gente está em nome do nosso grupo, que também é composto por Ana Clara Penteado, Camila Cardoso, Débora Neres e Mariane Gomide, e o tema do nosso trabalho é a animalidade como expressão da psique humana em A Metamorfose de Franz Kafka. A gente escolheu essa obra porque ela tem como tema central, literalmente, um ser humano que se transforma em animal, e a gente achou interessante trazer as repercussões dessa transformação para a narrativa, para a análise do personagem e das relações que eles estabelecem na obra. Então, a gente vai trazer essa interseção entre animalidade e psicanálise, uma breve biografia do Kafka para a gente entender como que o autor, apesar de não ser autobiográfico, como a vida dele também aparece na obra, a representação social do inseto, como a gente vê os insetos e esses animais, o animal, né, usado na obra do Kafka, como que isso é visto socialmente. Então a gente vai tratar dois conceitos no nosso artigo, que é o recalcamento, que é um conceito essencial da psicanálise, e a misozoia, que foi um conceito tratado pelo Fábio Belo, que a gente resolveu, que a gente achou que se encaixa muito bem na nossa temática. Então, assim, fazendo uma revisão aqui, né, o Kafka foi um importante autor do século XX. Ele nasceu em 1883 em Praga, que era então o Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca, de uma família pequena burguesa que fazia parte do comércio. E o que a gente traz da família dele, que ressoa muito na obra, é a relação dele com o pai, que foi uma relação conturbada, muito opressora, abusiva, e ele até traz isso, por exemplo, em uma carta que ele escreveu, que tinha mais de 100 páginas, eu achei isso interessante, que é publicada hoje em dia como Carta ao Pai, em que ele fala de como a relação com o pai dele fez... influenciou na infância dele, na vida adulta, como que isso
formou quem ele é, e essa questão do medo dele, da turbulência. Então, a gente vê isso aparecendo na obra dele em diversos livros, não só em A Metamorfose, como eu vou falar. E por essas exigências do pai também, ele fez direito, trabalhou na companhia de seguros e ele se queixava desse trabalho porque ele ocupava o tempo de fazer o que ele realmente queria, que era escrever. Então, como eu falei, as obras do Kafka não têm esse traço autobiográfico, mas esses temas, tanto da questão da relação com o pai, através ou de figuras paternas, como acontece em A Metamorfose, mas também na presença de instituições ou de situações em que não se controla, que existe uma realidade que se impõe ao sujeito e que não tem ou uma causa ou uma solução. Porque em A Metamorfose, né, você tem o Gregor Samsa, que é metamorfoseado em um animal, e isso não tem uma explicação, ele só aceita e continua, e não tem realmente não tem uma explicação, e é isso. Em O Processo, se eu não me engano também, um homem é julgado e condenado sem saber o porquê. Então, assim, essa figura, né, essa relação com o pai, ela se repete. E aqui também se repete a insatisfação. Só um detalhe, né? Como eu falei, a metamorfose, né? Existe essa figura do pai, que também tem essa relação abusiva, tanto psicológica quanto violência física mesmo, com o Gregor, depois de ser transformado, depois e antes, na verdade, de ser transformado em um animal. Tem até uma cena que ele joga uma maçã no inseto, né, e aquilo fica apodrecendo. Ele é realmente uma violência muito grande. Essa insatisfação do trabalho aparece também, a gente vai falar isso depois, aparece na Metamorfose, e essa atmosfera mesmo dessa vida que o Kafka teve, dessa insatisfação, uma certa desilusão e um desconforto com a vida em geral. Então, assim, trazendo para a questão do animal em si, a obra começa com a icônica frase: quando certa manhã Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se metamorfoseado num inseto monstruoso. Então aqui a gente já tem a apresentação do animal logo no início, que transforma completamente a realidade dele. Então, primeiramente, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre a questão do inseto, porque essa é a tradução consagrada do Modesto Carone, que ele traduziu o termo em alemão para inseto monstruoso, mas esse termo inseto, que é Ungeziefer, perdão pelo alemão, ele não quer dizer exatamente um inseto. Na verdade, esse termo, ele se refere a uma categoria de animais que são vistos como desprezíveis e impuros, então, tanto pela sua aparência quanto pela sua nocividade à saúde. Então, ali não se inserem, no caso, não apenas as baratas, como ficou no imaginário coletivo, que não é uma tradução correta, né, do Kafka, mas também outros insetos, como aranhas, e outros animais, ratos, vermes, parasitas, que se encaixam nessa categoria. E, com isso, Kafka quis demonstrar para esse personagem uma ausência dessa forma, sabe? Porque a ausência de uma forma específica para uma criatura, mas que se caracteriza como esse animal, que é inferiorizado, que é um animal visto como impuro, ele abre um campo para um imaginário que é muito mais forte do que uma visão mais fria e uma visão mais cientificista de simplesmente dizer inseto, porque inseto não carrega essa carga emocional efetiva que esse termo em alemão quer dizer. Então, primeiro essa ressalva, né, de que a gente usa o termo inseto, mas o próprio Kafka quis dizer algo a mais com isso. E tem até eu estava lendo um trecho, assim, um artigo contando que um editor dele falou que ia fazer uma ilustração do livro na época que ele foi lançado, e aí ele foi e respondeu o cara falando assim, você pode desenhar, mas não desenha um inseto. Ele até se referiu ao Gregor como inseto, mas não desenha ele, porque essa ausência de forma é importante, assim, para a história mesmo. Nas primeiras páginas ele nem delimita tanto isso. Depois que ele começa a falar as patinhas, as outras partes, para entender, assim, delimitar um pouco mais isso no imaginário.
Então, assim, a gente entende que essa representação desse animal também, dessa classe de animais, e não só como animal, é importante para pensar a animalidade na obra, e também de pensar como que como que é uma representação diferente, né? Porque nos contos de fadas a gente vê muito isso da simbologia de animais, né? Como um animal simboliza, tipo, uma determinada coisa, e nesse é, tipo, uma classe de animais, assim. Então, e uma classe, e aí a gente pensa, assim, na hierarquização dos animais também, porque a gente vai falar um pouco sobre como a classificação, a inferiorização do Gregor como um animal, porque quando ele se transforma em um animal, ele é rebaixado, ele é inferiorizado, e por isso a gente vai trazer o conceito de misozoia, que posteriormente o Yuri vai trazer melhor, que seria quando você autoriza a violência a uma pessoa pela identificação dela de uma forma inferiorizante com o animal. Então a gente está trazendo aqui não apenas uma identificação com esse animal que já é inferiorizado, mas trazendo a própria inferiorização entre os animais, assim, que há uma hierarquização entre os próprios animais. E assim, a partir dessa transformação, dessa metamorfose do Gregor Samsa, que é o personagem principal, ele é privado de contato com a família, ele não consegue se comunicar, ele entra numa nova realidade de ser desprezado, de sentir, das pessoas sentirem repulsa por ele, mas ele continua sendo o Gregor de sempre na sua cabeça. Então, na verdade, ele vive uma dualidade. Ele é humano, mas é animal. Ele é um ser humano com um corpo de animal. E aí a gente vai ver as implicações disso, né, para os conceitos que a gente falou, porque isso muda a relação dele com a família. Então, isso autoriza e viabiliza violências que serão trabalhadas posteriormente. Não, O melhor trocar de lugar? Só o computador. Uhum. Pra centralizar isso. Tá. Boa tarde, gente. Sou o Yuri, vou estar prosseguindo com o trabalho aqui. E então, quando a gente está observando aqui essa natureza do tal do Ungeheuerungeziefer, que seria esse inseto monstruoso, essa criatura que a gente observa na história, a gente vê uma série de transformações em diversos níveis também. A gente tem essa transformação física da natureza e a apresentação do próprio Gregor, apesar de que a gente ainda vê na narrativa do próprio Gregor ainda a sua expressão humana, ou seja, ele é capaz de raciocínio, ele é capaz de afetividade, você ainda tem aquele Gregor com todo aquele acúmulo humano de vivência que ele tem dentro dessa criatura, só que ele não consegue expressar isso. Dada essa transformação física, que, como a colega explicou, não se tem uma explicação própria, não se tem uma motivação específica para que isso aconteça, prossegue aí também uma série de supressões que a gente vai aproximar, que foi justamente por isso que a gente trabalhou com esse termo do recalcamento, e essa série de supressões específicas, elas são progressivas, vamos dizer assim. Em primeiro momento, o próprio Gregor tenta suprimir ou recalcar, a gente vai entender, a própria condição dele, ele tenta negar aquilo, ele tenta ignorar que ele está nessa condição, e ele ainda está com as mesmas preocupações que ele teria enquanto Gregor humano, acordando naquela manhã, porque ele tinha um papel específico na sociedade e na família dele. Esse papel específico seria o de provedor daquele lar, porque já tinha acontecido uma série de transformações naquela dinâmica familiar, em que ele tinha passado a ocupar a posição de renda principal daquele lar. Ele era o provedor. O pai dele já não tinha grandes reservas, a família tinha passado por um decréscimo material muito grande também, e ele tinha passado a desempenhar essa função enquanto os pais dele saíram desse local e eles eram sustentados pelo trabalho do Gregor.
Então já tinha acontecido essa transformação, o Gregor passa por essa transformação física, nessa transformação ele tenta negar esse processo, ele ainda tenta arcar com suas responsabilidades, ele ainda está pensando no horário que ele tem que levantar, ele ainda está pensando em como ele tem que prestar contas ao chefe dele, e ele ainda fica tentando negociar durante uma boa parte da manhã da transformação, como é que ele vai chegar e continuar exercendo esse papel apesar da transformação, que ele não chega a debater com ele mesmo. A supressão está justamente, de alguma forma, na suposta aceitação que ele tem. Porque não é uma aceitação, ele não chega a negociar aquilo e entrar numa conclusão favorável a isso. Ele suprime essa condição da própria compreensão dele e ele acha que ainda vai conseguir continuar desempenhando o mesmo papel. Agora, essa supressão, esse recalcamento da própria condição dele não consegue se sustentar por muito tempo. Ela some ainda na própria manhã, na mesma manhã da transformação, porque ela é constatada pelo resto da família. Essa constatação, inclusive, é decorrente da cobrança dessas outras pessoas para que ele continue desempenhando esse papel. Essa mesma negociação que ele tentou fazer em princípio, ela é colocada ostensivamente pelas outras pessoas do lar, as outras pessoas com quem ele tem laços afetivos mais próximos. Durante a obra ele não se refere a amigos, paixões, outras relações afetivas muito significativas para ele. Ele está ali retido dentro do núcleo familiar dele. Ele está retido. Essa posição do Gregor como provedor parece ser a identidade principal e fundamental do Gregor. Então é o seguinte, quando a gente vai trabalhar na psicanálise com o recalcamento, a gente está falando também, muitas vezes, sobre uma certa negação ou supressão de desejos que são, muitas vezes, desejos que são socialmente ou moralmente inaceitáveis. A gente tem um movimento, esse trabalho psíquico de tentar esconder, negar ou suprimir aquilo que não pode ser aceitado. A gente faz um transporte do nível consciente para o inconsciente dessa questão. No caso do Gregor, a gente vai ver esse recalcamento da sua condição, porque também, de alguma forma, essa transformação dele representa outras coisas. Essa transformação é um fato, é uma consequência de algo que aconteceu, a gente não entende o quê, mas ela também, ao mesmo tempo, representa um desejo. Porque ao longo da obra, o Gregor vai entregando para a gente, em fragmentos, que ele já tinha previamente um desejo de não desempenhar mais aquele papel. Ele tem o desejo de continuar nesse papel, porque ele construiu essa posição por outros desejos que ele tem, mas ele também tem esse conflito com o desejo de deixar de ser. E é justamente essa transformação, que é também um fato, mas é também um símbolo, que representa essa cisão entre o que ele não consegue conciliar. Porque, inclusive, essa é uma característica da obra que pode ser trabalhada em outros esforços que tenham mesmo esse objetivo de entrar nesse tema, mas dá para ver que tem um desejo de uma natureza quase edípica nele desempenhar essa função. Porque ele está lá em substituição ao pai dele e, ao mesmo tempo, sendo o provedor da família, não só o homem de mais relevância, mas ele também conquista a afetividade da irmã dele, que de alguma forma passa a entregar essa afetividade como se fosse uma posição de filha, que não chega a ser tão explicitada assim, mas essa incongruência é um motivo de grande choque e inconsistência para a vida dele. Só que, ao mesmo tempo, ele também está lá expondo como isso é insatisfatório para ele, não só pelas consequências emocionais e físicas do trabalho de caixeiro viajante, que é muito exigente para a vida dele naquele momento. São horários absurdos, uma frequência de trabalho absurda, ele não consegue construir laços afetivos com pessoas novas, enfim, é uma grande insatisfação aquele trabalho, e é especificamente para, além de sustentar a família, diminuir uma dívida que os pais tinham adquirido junto com aquele patrão que ele tem. Mas ele comunica para a gente aqui, o Gregor, na obra de Kafka. Se não me contivesse, devido a meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. Ele iria cair de sua banca. Então, ele também está suprimindo esse desejo de deixar de ser. Agora, a transformação
coloca para ele que esse desejo vai, de alguma forma, ser exercido, ele queira ou não. A transformação dele é um fato, não foi uma coisa construída. Aconteceu e está dado. Agora ele vai ter que lidar com isso. Enfim, então a gente tem essa prévia supressão do desejo dele de ser e deixar de ser, que não é conciliado e resulta na transformação. A gente tem o recalcamento da própria transformação, que não consegue prosseguir porque ele é derrubado na própria manhã pela cobrança das outras pessoas. E a gente tem também uma nova supressão, um novo recalcamento, que não vai ser mais dessas ideias e desses fatos. O recalcamento vai ser do próprio Gregor na dinâmica familiar. Esse recalcamento vai ser construído progressivamente nesse lar, nos dias que prosseguem aquilo. O primeiro dia é um dia de escândalo, mas os próximos dias são dias de supressão, construção desse silenciamento de que a transformação sequer aconteceu e de que aquela pessoa está naquela família. O Gregor passa a ser confinado num quarto, que era o quarto dele. As poucas pessoas que ficam sabendo daquele evento, rapidamente existe um trabalho social das pessoas que agora se responsabilizam pela família, volta a ser o pai e a mãe, para poder silenciar aquelas pessoas e silenciar o fato. O próprio Gregor já não é mais lidado diretamente por aquelas pessoas. Por mais que a gente tenha, pelas palavras do próprio Gregor, mentalmente, a consciência de que ele ainda tem compreensão humana, de que ele ainda tem afetividade, essa comunicação não atravessa para fora dele. As pessoas não conseguem compreender que ele ainda está raciocinando, que ele está sentindo e que existe uma condição humana ali. Então, é imediato, quase imediato, na verdade, porque é na mesma manhã, ainda existe uma tentativa bem breve de tentar compreender se aquilo ali pensa, mas existe um voluntarismo muito forte, muito acelerado daquelas pessoas de não aceitar aquilo. Existe uma rapidez daquelas pessoas em presumirem que ele não compreende, que ele não sente e que ele não tem mais cuidado e que ele é um ser desprezível, um ser abjeto. Então, nesse contexto, ele transformado ali, enfim, nessa nova supressão, ele vai sendo escondido, as pessoas passam a deixar de atribuir ele as afetividades positivas que antes tinham, o carinho, o respeito, a consideração como uma pessoa, inclusive pela própria irmã dele, a Greta, que tinha essa posição aí, essa transformação quase edípica em ele ser o provedor da família e praticamente o pai dela. Ele entrega a intenção de financiar a formação artística dela, ele entrega o sustento e certos mimos para ela que ela devolve como carinho. Esse carinho passa a desaparecer. O Gregor vai sair, ele é expelido de uma posição de relevância para uma posição de inferioridade. E é justamente aí que entra justamente a gente trabalhar esse termo aí que o professor Fábio Belo construiu de misozoia, que justamente tem uma diferença, ele vai além daquela questão tradicional do especismo em se estabelecer uma barreira entre o humano e o animal. A inferioridade do animal ainda é um fato colocado, é essencial para a questão da misozoia, mas também a misozoia representa essa operação em se colocar um ser humano nessa posição de inferioridade para viabilizar esse abuso, para viabilizar esse descarte. De forma que a gente entende também que a violência humana ela não é instintiva, ela é libidinal, social, ela é cultural também. Então, essa violência que o ser humano passa a exercer sobre outro ser humano, colocado na posição de inferioridade, na verdade, essencialmente humana. Ela vem disso, não é justamente essa violência não é justamente de uma inferioridade do animal, ela é humana. E é justamente essa operação que acontece com o Gregor Samsa nessa transformação. É autorizado tudo isso, ele já não significa grande coisa, ele passa ele vira um estorvo para a família, que inclusive vai negociando com ela mesma qual que vai ser a posição dele, e o que se conclui nessa nova dinâmica são eles primarem pela condição
pela condição emocional e material da família, eles decidem entre si que é melhor cuidar desses fatos do que cuidar do Gregor. O Gregor passa a ser, enfim, como ele já está numa posição de inferioridade, ele passa a ser um problema que vai ser suprimido, que vai ser descartado, novamente a questão do recalcamento aí, até que em algum momento, tanto por desgaste ou descuido, ele vai deixando de ser alimentado progressivamente, o quarto dele vai deixando de ser cuidado, e ele vai, quando ele percebe também essa posição que ele passou a ocupar, ele deixa de cuidar de si. Então, o Gregor, que também se suprimia, recalcava seu desejo, passa também a ser recalcado, e ele pelos outros e também por ele mesmo. Que é aí quando ele vai deixar de se alimentar, deixar de sobreviver, até que ele definha de vez, e isso é entendido como uma libertação. Apesar de tudo que a gente entendeu sobre os desejos em conflito do Gregor, essa libertação é expressada como dele. Ironicamente, é uma libertação da família. A família é libertada desse estorvo que ele passou a ser. Então, finalmente, eu acredito que a gente construiu a relação entre esses fatos. A animalidade do Gregor permite esse processo de recalcamento de ser exercido e ilustra o conflito de recalcamento que ele tinha também. E, ao mesmo tempo, isso é feito pelo processo da misozoia e ele ilustra fisicamente, o enredo é basicamente a ilustração da misozoia. Existe também algumas outras características que podem ser exploradas em outros trabalhos, mas não era o escopo desse, como, por exemplo, essa relação libidinal que eu expliquei para vocês. E no caso, enfim, mais uma obra que contribui muito na literatura mundial e ao longo do século XX todo, e para a gente ainda é muito significativa, toda essa questão da opressão, do descarte e dessa magnitude toda de inescapável que o Kafka costuma ter e que ele gosta muito de trabalhar. Enfim, fica aí também a recomendação para quem não conhece essa obra de explorar, porque acredito que é muito boa, muito contributiva para todos.